Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Nós estamos no nosso terceiro dia de gestão eclesiástica. Agora é o segundo bloco, nossas aulas são gravadas, e nós estamos falando hoje sobre missão, visão, estratégia, valores. Continuando um pouco aqui sobre os assuntos, nós tínhamos falado um pouco sobre essas questões de missão e de estratégia. Alguém ficou com alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Podemos prosseguir? Então, tá bom. Então, voltando à palestra Liderança Eficaz do pastor Bill Hybel, que ele fez lá em Fortaleza, na igreja do Armando Bispo, se não me falha a memória, no ano de 2001. Então, logo depois que John Barclay entra e vai até o barco dele, chama eles e diz assim: qual é o nosso propósito? O porquê estamos aqui? E aí todos olham para o Bill, e o Bill diz, vamos vencer. Então ele falou, então a gente já sabe qual que é o nosso propósito. Propósito e missão é a mesma coisa, irmãos. Propósito e missão é a mesma coisa. Logo depois disso, John perguntou para eles, tá, vocês são bons no quê? E aí eles disseram, somos bons aqui, ali. Vocês estão no lugar certo? Nas posições corretas? E aí John supervisionou todos eles. E aí depois John também fez uma outra afirmação muito curiosa, que não está dentro desses critérios de missão, visão, valores e estratégia, mas é uma premissa que acompanha quem pensa de uma forma que é um líder, que gosta do planejamento estratégico. John falou assim, bom, eu quero me reunir com vocês mais cedo. Eu quero que vocês cheguem muito antes de todos os demais barqueiros de começarem a reunião, e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E aí eles foram até o barco. John então se dirigiu para eles e disse assim, vocês estão comprometidos comigo de que nós iremos vencer cada uma dessas corridas, que eram 9 corridas ao todo? E aí ele foi se dirigindo a cada integrante do barco. Olha que interessante. John, o Bill, inclusive, achou isso muito curioso, porque ele foi falando o nome de cada integrante do barco e foi perguntando. Em outras palavras, o que ele fez? Ele chamou ao compromisso. E é como se fôssemos nós aqui, os integrantes do barco, então ele diria, Wesley, você está comprometido na sua função, que é dobrar velas, de dedicar o seu melhor trabalho, o seu melhor comprometimento nessas 9 voltas? E ele fez questão que cada integrante do barco verbalizasse. E aí, voltando agora, aplicando na igreja, né, irmãos? Quantas são as pessoas que vão à igreja, mas não estão comprometidos com a igreja? Não estão comprometidos com o reino. O nível de comprometimento de uma igreja, muitas vezes, é de um punhado de irmãos. A grande maioria não entender a sua proposta. Ou não querem cumprir com aquilo que Deus espera. Logo depois disso, que ele fez esse desafio, ele disse, bom, já que vocês estão comprometidos, então vamos lá, vamos tirar do barco, que, segundo ele, né, esses barcos, alguns mariscos acabam se encostando, então tem umas sujeiras do casco. Ele falou, vocês vão entrar, vão limpar, vão fazer algo diferente. Só um corredor profissional, um piloto profissional sabe disso, né? E aí eles fizeram tudo isso. E logo depois, então, veio o quê? A corrida. E era interessante que na corrida ele incentivava cada integrante. Ele motivava cada integrante. Bom, resumindo, logo depois de tudo isso, eles, se não me falha a memória, das 9 voltas, eles ganharam 8, então eles foram os grandes campeões. E depois que eles receberam ali todos os troféus, mais uma vez John fez uma reunião com eles e foi celebrar com cada um deles e agradecer com cada um deles, porque para ele aquele dia foi um dia inédito também. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem que ela mostra como que age um líder. Como que um líder ele consegue vislumbrar de coisas que ninguém vê. John estava ali
para que levasse a todos eles ao quê? A execução de uma missão. A execução dessa missão seria feita de acordo com as estratégias que eles tinham montado, porque eles criaram uma estratégia, porque diante daquela pergunta, vocês são bons no quê? Vocês são bons na largada, vocês são bons durante, ou vocês são bons no final? Porque como toda corrida, tem essas estratégias, né? Tem equipes que são boas em uma coisa, outras são boas em outra coisa, e outras são melhores no final. Então, ele criou ali as suas estratégias, ele soube elevar o comprometimento de todos, e depois ele soube, não durante a execução, ele soube inspirar, ele soube motivar, e por último, ele soube celebrar, ele soube ser grato com aquele time, mesmo sendo de profissionais, ou melhor, de atletas amadores, mas a orientação de um profissional fez toda a diferença. Lembra que no início da minha primeira aula eu falei que a liderança ela é uma linguagem? Ou seja, aquele atleta profissional foi treinado a vida toda sobre como ter uma execução vencedora. E ele soube passar para os demais o que era ter uma execução vencedora. Mas, ao mesmo tempo, ele só teria esse resultado se todos os integrantes da equipe se comprometessem com ele e dedicassem com ele o melhor do seu empenho, né? Tanto é que no momento da celebração, no final, ele chegou ali, ele valorizou cada um dos integrantes e segundo Bill, tem alguns integrantes que seria mais ou menos, irmão, sabe o zagueiro? Que muitas vezes ninguém dá valor no time, né? Só dá valor para o atacante, ou quem sabe para o goleiro, porque defendeu todas, mas o zagueiro é sempre ali aqueles que não fede nem cheira, raramente o zagueiro é valorizado. Então, o John, ele prestigiou muito o integrante que, se não me falha a memória, é aquele que dobra as velas molhadas. E ele disse, 9 integrantes, professor. Hã? Eram 9 integrantes, ele é o que ficava no fundo do barco. Exato. Dobrando as velas. Isso. E ele falou assim, olha, parabéns, porque a sua função é uma das mais difíceis, porque se no momento que está ali dobrando não dobra bem, ou não tem agilidade, não tem a força, então ele celebra. Percebam, irmãos, aqui nessa mensagem, a mensagem, o título dela é liderança eficaz, não é liderança competente. Só para a gente concluir, tem diferença entre ser competente e ser eficaz? O que vocês acham? Vocês conseguem enxergar uma diferença entre competência e eficácia? Competência diz respeito àquilo que nós somos bons, né? E eficácia é a conclusão, concluir com isso. Exato. Resultado, né? Enquanto jogamos tênis, né? Lá no clube que nós participamos, no Aces Nikkei, muitas vezes tem as disputas. E aí nós perguntamos, e aí, como que foi? Joguei demais. Mas perdi como sempre. Ou seja, foi competente? Foi, mas foi eficaz? Não foi. Joguei como nunca e perdi como sempre. Essa é a frase que alguns dizem. Ou seja, saiu suado, demorou 2 horas o jogo, mas perdeu. Mas e o outro? O outro venceu. Quem foi eficaz? Quem é o que realmente tem um resultado. É o tipo do time que ele ataca e não tem eficácia. O outro não ataca, mas na primeira chance ele tem eficácia e mata o jogo. E no processo de liderança... É o time do São Paulo esse aí. Nem fala nada, né, Gil? O que acontece? No mundo dos negócios, você pode ser competente, mas se você não for eficaz, você não vai ganhar. No mundo do esporte, quem não é eficaz não levanta o troféu ou a medalha. No reino de Deus, tudo bem, fomos competentes, mas não fomos eficazes, não tivemos êxito. Então, percebam que a liderança eficaz remete a essa ideia de alguém que conclui e que, mesmo que seja 1-0, é vencedor. Não importa, foi 1-0, mas eu precisava apenas de um ponto. Sabe aquela ideia do rapaz que está prestando vestibular? Tem 25 vagas, ele fala, eu preciso de uma vaga. Eu não preciso ser o melhor das 25.
Se for o melhor das 25, melhor, porque aí eu tenho mais 24 depois de mim. Eu fui o número 1, mas eu preciso de uma vaga. Eu tirei, eram 24 vagas ou 25 vagas, saí em 26. Puxa, você está fora. Por uma vaga, você só se tornou competente. Tá bom, meus irmãos? Então, dei a suma dessa mensagem. Eu quero que vocês, de fato, ouçam a mensagem, façam o trabalho que eu passei para vocês, porque esse trabalho vai trazer para vocês essa clareza das distinções de uma coisa e de outra, tá bom? Tranquilo até aí? Joia? Então, vamos agora para os slides. Vamos trabalhar aqui dentro dos slides. E como eu falei para vocês, meus irmãos, não existem missão que seja melhor do que outra, não existem visão que seja melhor do que outra. O que existem são estilos, são maneiras. Cada um tem um jeito certo, uma forma certa. E eu só vou fazer uma citação aqui do material do pastor Bill Hybels. Eles começaram com um projeto que é o desenvolvimento dos seus dons e talentos. Deixa eu só pontuar aqui algo que eu ia me esquecendo. Bom, então, a igreja do pastor Bill Hybels, eles têm uma visão que é ser igual à igreja de Atos 2. O sonho deles é tentar replicar aquele modelo no contexto deles e da forma deles. Segundo lugar, a missão deles queremos transformar os não convertidos ou pessoas não religiosas em discípulos de Jesus totalmente devotados ou comprometidos e consagrados. Para essa questão, eles têm o quê? Eles têm 5 valores que eles também extraíram de Atos 2. Quais são os 5 valores? Evangelismo, discipulado, comunhão, serviço e generosidade. Ou seja, a igreja de Atos 2 era uma igreja que pregava, mas era uma igreja que discipulava, mas era uma igreja que vivia em comunidade, mas era uma igreja que descobriu seus dons e talentos, e era uma igreja que também doava-se voluntariamente. Então, percebam que ele conseguiu extrair da igreja de Atos 2 5 valores, que são os valores pelos quais eles pontuam todas as tomadas de decisões da vida deles. Então, eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu aprendi demais com o pastor Bill, eu sou apaixonado pela maneira em que ele conduz, sou um profundo admirador, mas, ao mesmo tempo, eu também sou aberto a saber que tem muitas igrejas relevantes, poderosas, que nunca gastaram tempo sobre essa questão de estratégia, de missão, de visão, de valores. Eles têm uma clareza de seguirem a Jesus e a Bíblia e buscam na Bíblia realidades para poder serem conduzidos nas suas tomadas de decisões do seu dia a dia e tem êxito. Então, fica aqui essa síntese, tá bom, meus irmãos? Porque eu acredito que essa questão dos valores, como eu perguntei para vocês na aula anterior, o que são os valores de uma empresa? O que são os valores de uma igreja? São os trilhos pelo qual eles passam, eles caminham, eles não querem outra coisa. Então, quando você pega, por exemplo, a Apple, ela tem os valores. Quando você pega, por exemplo, uma outra grande empresa, como, por exemplo, uma Amazon, ela tem os valores. Eles seguem os valores. E eles não negociam, valores são inegociáveis. E nós, como cristãos, nossa vida se resume em 5 valores? Claro que não, são muitos mais do que isso. Por exemplo, na igreja de Rick Warren, naquela igreja de Saddleback, que também é uma igreja muito conhecida, pelo qual ele escreveu Uma Igreja com Propósito. Perceba, olha o nome da igreja, Uma Igreja com Propósito. Dentro dos valores da igreja de Saddleback, eles colocam a adoração como um critério. Já a igreja de Willow não coloca adoração, porque eles colocam que a adoração está dentro do discipulado. Quando eu sou bem discipulado, eu adoro. Ou seja, como você vai montar tudo isso, é um critério de cada um, como você enxerga aquilo, como aquele colegiado enxerga. Por isso que eu digo que não existe, né, nada certo ou errado. O que existem são estilos, são maneiras. E dentro desses 5 valores, evangelismo, edificação, comunhão, serviço, eles criaram um material chamado Rede Ministerial, que é como descobrir os dons e talentos de cada um.
que é aquilo que na universidade mais contemporânea a gente chama de DISC, a descoberta de competências e talentos. Então, olha só que interessante. Dentro do rede ministerial, qual que é a tese deles? É pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Em outras palavras, o Bill ele desenvolveu um material como fazer com que uma pessoa descubra quais são os seus dons e talentos, como ele descubra qual é a paixão dele e como ele vai exercitar essa paixão. Então, esse material é muito bom, fica aqui a indicação, o nome é Rede Ministerial, vale a pena. Existem outras ferramentas com relação a isso, existem várias. O importante, irmão, é que a gente descubra qual é o nosso dom, que a gente dê lugar às nossas paixões e que a gente realmente esteja focado em cima de tudo aquilo que Deus um dia sonhou para nós. Porque, como eu disse para vocês, irmãos, não tem algo certo ou errado, propriamente dito. Eu até tinha feito uma anotação da última aula, que eu acabei não citando para vocês, mas eu vou fazer agora. Eu me lembro que nessa fase, nesses anos aí da virada do milênio, virada do século, eu também ouvi um áudio do pastor Ed Renekiewicz, que ele também foi pregar lá em Fortaleza, na Igreja Batista do Armando Bispo, ele pregou sobre Josué 3:5. E foi uma mensagem lindíssima, irmãos, lindíssima. E aí o pastor Ed Renekiewicz, ele falou sobre uma frase, porque logo depois que ele voltou dos Estados Unidos, ele foi fazer alguns congressos dessas igrejas que crescem, eu não sei qual igreja que ele foi, se foi do Bill Hybels, se foi de Saddleback, se foi de uma grande igreja americana, e ele chegou com a seguinte determinação: eu vou chegar aqui na Igreja Batista da Água Branca e eu vou criar a maior igreja de São Paulo. E um pastor ancião chegou para o Ed Renekiewicz e falou uma frase que eu nunca mais me esqueci, eu não sei quem é esse pastor ancião, eu deduzo que deve ter sido o pastor Shed, que nessa época ainda o pastor Shed era vivo. Se não era o Shed, era algum pastor ancião, ou lá da igreja, ou do colegiado batista, mas disse essa frase para ele, falou assim: filho, cuide de suas raízes e não se preocupe com a copa da sua árvore. Vou repetir. Filho, cuide das suas raízes e não se preocupe com a copa da sua árvore. E o pastor Ed Renekiewicz trouxe uma linda mensagem de uma hora, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês, eu não sei se está em cassete ou se está em CD. Eu peguei esse material lá de Fortaleza. E a mensagem dizia, em resumo, o seguinte: que quando eu cuido das minhas raízes, e o texto que ele usou foi Josué 3:5, que diz: e disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Naturalmente, eu vou desenvolver o máximo do meu potencial. Quando eu cuido das minhas raízes, se Deus me fez ser uma pessoa grande, ou seja, se eu sou um pé de jaca e eu cuidei das raízes, eu vou frutificar abundantemente como jaca. Mas se eu sou um arbusto daquela semente a menor de todas que Jesus disse, grão de mostarda, não adianta eu querer virar pé de jaca, porque eu não vou frutificar jaca. Eu vou frutificar mostarda. Mas qual que vai ser o meu tamanho? Vai ser um tamanho pequeno. Por quê? Porque é apenas como se diz, um arbusto. E nessa mensagem foi lindíssima, lindíssima. É uma pena que o Ed Renekiewicz mudou suas posturas. Quero acreditar, é minha opinião, tá, irmãos? Que ele não guarda mais essa orientação desse pastor ancião. Mas a mensagem foi linda. E eu nunca mais me esqueci. Quando nós cuidamos das nossas raízes, das raízes da nossa vida, o que Deus nos deu como dom, a gente vai frutificar. É isso que eu quis dizer aquela hora lá que eu falei. A gente pode ter a tecnologia do mundo. Se não tiver a raiz e o Espírito Santo não operar, não vai adiantar nada. Exatamente. Por isso, Júnior, que eu sou muito resolvido com essa questão de igrejas. Porque existem igrejas que possivelmente talvez nunca serão grandes igrejas na sociedade. Mas essas igrejas atingirão
o pleno potencial redentivo que Deus sonhou para elas. Elas gerarão frutos que as demais gerações colherão. Um grande exemplo disso é a igreja de Jonathan Edwards e toda a obra que ele deixou. É a igreja dos pré-reformadores. Então, nem todo mundo vai ser um Calvino. Nem todo mundo vai ser um Paulo. Deus vai levantar os seus Estevos, os seus Filipes, Deus vai levantar os seus João Batistas, que também foi outro extraordinário, mas Deus vai levantar também o pai de João Batista, que é o Zacarias e uma Isabel. Ou seja, quando a gente cuida da raiz, a gente não se... naturalmente, a gente vai frutificar, seremos frutíferos e realizados. Deixa eu passar para vocês aqui a missão da Igreja Batista Central de Fortaleza. Eles querem ser uma igreja frutífera e realizada. Dentro das palavras da Igreja Central de Fortaleza, da declaração de missão deles é serem uma igreja frutífera e realizada. Olha que termo bonito, né? Ou seja, por que eu estou citando agora o rede ministerial? Porque não existe dom certo ou dom errado. O que existe são dons. Não existe estilo certo e estilo errado. O que existe são estilos de pessoas. Tem pessoas que são mais relacionais e outras que são mais tarefas motivadas ou são mais voltadas a tarefas de escritório ou trabalham mais sozinha. E não existe paixão correta ou paixão errada. O que existe são paixões. Uns querem ganhar o bairro, outros querem ganhar a família, outros querem ganhar uma cidade, outros querem ganhar o mundo. São paixões. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas diversidades, porque todas elas vêm de Deus. Nós, quando somos influenciados pelo mercado, a gente quer só o que é macro, o que é melhor, e muitas vezes a gente está desprezando santos homens de Deus do nosso lado. Então, por essa razão que eu acho que esse material ele é muito bom, mas a gente sempre tem que passar assim por um critério de saber discernir tudo isso, como que a gente aplica numa igreja, numa denominação, ou como não aplica. Porque a nossa realidade pode ser diferente de outras, tá bom, meus irmãos? Então, gastei esse tempo todo falando e agora vamos para os slides, beleza? Mais alguma fala, alguma dúvida? Irmãos, Maísa, Wesley, pastor Johnny, Vandilson, Júnior? Só fiquei triste de saber que ele caiu, né? Sim. Aí, um áudio como esse tão maravilhoso, né? Inclusive, uma das estratégias era o comprometimento. E ver que ele falhou, né, nesse aspecto. Mas, enfim, Deus abençoe a vida dele. E Deus restaure, né, Gil? Porque Deus faça dele como foi Davi, né? Uma pessoa que teve a amargura da queda, mas reescreva a história, né? Então, eu também, exatamente, Gil. Mas, olha, eu tenho muitos materiais. Eu trabalho muito sobre Bill Hybels e sobre todos os summits no curso que eu dou sobre liderança. Porque, irmãos, para mim é o melhor. Eu não posso ficar falando muito sobre isso, porque... Deixa eu até passar aqui para vocês só a última frase. Eu sou um apaixonado por esse tema. Mas, talvez, na execução da liderança, pelo menos, eu noto que eu não tenho tanto êxito. Né? Porque se eu tivesse tanto êxito, talvez eu teria uma igreja maior, teria tido mais resultados, teria tido... Né? É a minha avaliação fria. Mas sobre esse tema, eu particularmente sou estudioso, sou um apreciador, particularmente sou apaixonado e não sei se Deus um dia vai querer me usar de forma maior sobre isso ou quer apenas que eu passe esse conhecimento. Mas, assim, é um assunto que me apaixona, mas me apaixona, assim, de uma forma incalculável. Pastor Bill Hybels ensina que a paixão que nós temos por algo tem a ver com o sonho. E esse é um assunto que me tira o sono, porque realmente eu sou apaixonado por esse tema. Mas, percebam, isso tudo também veio à tona conhecendo ele. Antes de conhecer ele, esse assunto me apaixonava, mas eu tinha muita timidez. E ao longo desses anos, eu tento pôr em prática muitas coisas. Confesso, tive bons resultados como igreja, fiz vários discípulos, formei vários obreiros, mas, assim, sendo bem frio, eu acho que na minha liderança eu falhei porque eu não tive tanto êxito, tanto quanto eu queria, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tento buscar dentro do meu coração aquele discernimento. Estou em pecado? Não, se não é pecado, então, onde eu errei? Então, vou tentar aperfeiçoar.
Por outro lado, uma coisa que eu sei também é que Deus me deu essa aptidão de um ensino mais técnico, de um ensino mais, de uma cobrança mais elevada. Diante disso, há um consolo, porque eu sei que uma das características do líder é formar novos líderes. Como nós sabemos que um líder está formando outros líderes? Porque esse é a grande evidência do sucesso de um líder, é quando ele consegue formar outros líderes. E eu não estou aqui no seminário por causa disso, irmãos, não é essa a pauta. Eu estou aqui mesmo por causa de vocação. Mas, assim, nesse sentido, eu sempre pude agregar na vida dos irmãos. Mas no nosso contexto, não sei se é o contexto local, se é a região, se sou eu, mas eu noto que muitas vezes, talvez o meu jeito um pouco mais corretivo afasta as pessoas. E eu tenho um pouco de dificuldade, porque é da minha linguagem uma cobrança mais diretiva. E eu noto que as pessoas não gostam disso, né? Por exemplo, talvez seja por isso que eu amei o jogo de tênis. Porque o professor de tênis, o excelente professor de tênis, ele não pode bajular o aluno. Ele desce no lombo, chicotada. Então, ele gera em nós desconforto, ele gera em nós cobrança, ele fala a verdade e ele mostra, você não está aprendendo. Então, assim, o tênis, para vocês terem uma ideia, irmãos, para você produzir um tenista, você não consegue, o tenista ele não se forma sozinho. O tenista ele só é formado com o auxílio de alguém. Porque ele pode ser genial, mas ele não consegue ter a autocorreção. E vou até dar uma sugestão. King Richard, eu assisti agora, essa semana, no feriado, inclusive. Conta a história da família Richard. Quem foi Richard? O King Richard. Quem foi o rei Richard? Os pais da Serena Williams e da Venus Williams. Meus irmãos, é extraordinário esse filme. É uma família pobre que nasce na Califórnia, pretos ali marginalizados, e o pai e a mãe, já dá para ver que eles tinham sim um contato com o tênis, mas vocês sabem que o tênis até hoje, você vê um jogo de tênis, é um negro na arquibancada, ou 2, ou 10, mas o resto é branco, é um esporte de elite, vocês sabem disso. E a Serena Williams e a Venus Williams, ela teve um pai que foi o diferencial na curva e uma mãe. Mas elas responderam à altura. Pra vocês terem uma ideia, o filme é baseado em fatos reais, é baseado. Segundo o filme, até os vizinhos entregavam eles para o conselho tutelar. Só que das 5 filhas, todas eram as melhores nas escolas. E essas 2 tinham aptidão para o tênis. E o pai fez coisas incríveis. Que enquanto eu assistia o filme, eu falava, como ele fez isso? Mas por quê? Porque o pai tinha uma cobrança muito elevada, mas elas tinham uma entrega muito elevada. O tênis é um esporte que vocês vão ver que esses que são número 1, eles vivem trocando o seu treinador. Por quê? Porque eles precisam de uma correção. Tem atletas que encostam num platô e não conseguem passar, mas eles precisam de um novo orientador. E quando eles têm esse novo orientador, eles rompem a barreira. Por isso que eu gosto. E eu acho assim que a minha liderança é uma liderança mais corretiva. Eu não consigo estar numa roda de pastores, ver gracinhas ou ver pecados e já não ir para jugular. Ao mesmo tempo, eu tenho compaixão. Mas quando eu vejo pessoas da igreja brincando, aí eu não consigo. E aí é natural. Aí assusta as ovelhinhas rebeldes. Vamos lá, vamos para os slides, tá bom, meus irmãos? Mas é isso. Sou apaixonado do tema, tá? Vamos lá. Vejo que tu és profeta. Gil, você acredita? Aqui, ó, não é querendo falar, Gil, mas eu acho que eu sou da escola. Você acredita, Gil? É minha linha, Gil. E não sou um fariseu assim de não ter compaixão. Viu? É característico, Gil. E eu fico feliz que o meu dom está mais voltado a isso mesmo, a um despertamento, a um treinamento. Amo o evangelismo, nossa, eu amo demais, mas eu frutifico aqui. Eu frutifico treinando, discipulando. Não tenho medo de perder, irmãos. Não tenho medo de perder, no sentido de ovelhas que nem, por exemplo, irmãos, quando eu participei dos congressos com Bill Hybels, eu pus muita coisa em prática, mas alguns irmãos, eu aprendi com Bill, inclusive, não tenha medo de perder. Se você está perdendo porque são pessoas que estão querendo negociar com a palavra, pode perder. Meus irmãos, sou tão resolvido. Eu, por exemplo, vou dar
testemunho, né? Eu tinha um casal que eu ajudei muito no casamento, e logo depois de um tempo eu vi que eles estavam bem firmes na igreja, eu dei cargos de liderança para eles, mas depois que eles passaram a participar de cargos de liderança, eles naufragaram. E ali eu fiquei quase 2 anos tentando ajudá-los a voltar a ser o que eram, mas não teve jeito, eles não voltaram. O que eu fiz? Eu pedi para eles entregarem os cargos de liderança. Eu falei, olha, se vocês continuarem assim, eu quero que vocês entreguem o cargo. Não teve jeito. Quase 2 anos de paciência. Entregaram o cargo. O que eles fizeram? Ao invés de eles aprenderem, foram embora. Então, percebam, eu sou muito resolvido. Sinto falta. É óbvio, eu queria estar cuidando deles. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a igreja não é minha, né? Então, eu acho que nós, pastores, temos uma tarefa muito elevada. Muito elevada. Acho que tem que ser assim. Na prática, Júnior, isso custa caro, viu? Porque a gente acaba sendo mal visto pela igreja, muitas vezes pelos líderes e até por outros colegas. Mas, assim, eu sou muito resolvido. Vamos lá. Quem sabe eu sou, né, de um profeta aí do Senhor, né? Mas nesse sentido de despertar, né? Então, que o Senhor faça conosco o que Ele bem aprover desejar, né? Ou desejar. Estão vendo aí missão, visão e valores? Sim, sim. Vamos lá. Maísa, leia para nós, Cia, rapidinho. Missão. Missão. Missão, declaração de intenções com um fundo mais filosófico do que algo mensurável. Objetivos do ministério-chave da igreja. Devemos considerar ao elaborar a missão. Fazer melhor aquilo que a igreja já faz bem. Deve ser uma expressão de consenso da liderança e do povo. Deve expressar algo factível que a igreja possa cumprir, nem longa nem curta. Sem declarações de missão para a igreja, as outras definições ficam soltas. Irmãos, aqui, deixa eu falar uma coisa. Por que geralmente a gente fala da missão da igreja e não falamos da visão da igreja? Por quê? Por que se concentram esses irmãos, ou mesmo de forma instintiva, um pastor que não foi treinado na academia, nem foi treinado com essas terminologias, porque é notório que ele trabalha mais sobre a missão do que sobre a visão? Por quê? Pastor, não é a falta de conhecimento mesmo? Pode até ser, mas vocês vão entender o motivo nas suas entrelinhas. Pode ser, mas vamos imaginar nesse aspecto aqui do Bill Hybels, do Rick Warren, dessas lendas aí, né, de uma igreja da ele não tenha muita clareza da visão que ele tem sobre chegar lá no objetivo final, que é a missão, né? Talvez não tenha muita clareza. Quase isso. Vou tentar explicar, para não deixar vocês em dúvida. Olha só que interessante. A missão é algo que você faz diariamente. É o propósito diário. É o propósito. É como nós vamos fazer. Então, por isso que é destacado a missão com muita frequência. Por exemplo, vamos pegar aqui irmãos nossos simples que estão ganhando vidas lá no sertão do Nordeste, que foram treinados ali por alguns pastores. Sabe aquele treinamento ali na raça? Qual que é a missão deles? É ganhar vidas. É ganhar vida, fazer discípulo. Então, eles estão focados aqui, no hoje, no agora, o amanhã cedo, no próximo mês, nesse ano. Já a visão é o projeto futuro, é o grande alvo, a grande realização que você vai concretizar com a sua missão. Pode ver que a missão e o propósito caminham e têm uma ideia muito concentrada naquilo que a gente faz agora. Qual que é o meu propósito de viver? É para hoje. É para agora. Ficou claro? Deu para entender? Então, por isso que até mesmo numa empresa se destaca mais a missão diariamente, o propósito dela, do que a visão. Por exemplo, se você pegar, vamos pegar aqui um banco, né? O banco ele quer ser o maior banco do mundo. Essa é a visão deles. Mas qual que é a missão? Qual que é o propósito diário? Aí eles trabalham em cima dessa missão, porque por meio dessa missão, eles chegam e atingem e concretizam a sua... A missão é algo ordinário e a visão é extraordinária. Parabéns. Aí, doutor, como é bom ter um advogado na classe.
É isso aí, é isso aí. A missão é o ordinário, é do dia a dia, é da ordem, é da tarefa, da disciplina. E a visão é do extraordinário. Parabéns, nunca mais vou esquecer disso. Obrigado, viu, Júnior? Que bela contribuição. Né? Ficou Pastor, claro? Então, missão assim está mais relacionado com aquilo que a gente faz, são o dia a dia, os processos. Sim, Está o mais ordinário. relacionado aos processos. É os processos, é o ordinário. Pode ver. E a visão é onde se quer chegar. Exatamente. Porque é o extraordinário, é o sonho. Queremos ter uma igreja de Atos 2, é o sonho. Mas será que a gente consegue por causa de uma oração? Ou será que a gente vai ter que orar bastante, jejuar bastante, se consagrar bastante, ganhar vidas, discipular vidas, doar os nossos recursos, doar a nossa vida, se preciso for morrer por Cristo, e depois de tudo, continuar criando uma nova geração que aceite essa mesma visão e assim... perceba, Gil, como quando a gente fala sobre o avivamento, o que é o avivamento, senão uma declaração de visão? Não é assim? É uma visão. Oramos pelo avivamento. Que é uma visão, é um sonho, o avivamento. É um sonho. E como que a gente chega lá? É o ordinário, é as tarefas, é o que você acabou de dizer, os procedimentos. Fantástico, não é? Por isso que, pode ver, John Wesley, com o seu jeito metodológico, com o seu jeito repleto de métodos, se tornou metodista. O que ele estava fazendo diariamente? Missão, propósito, método, disciplina. Pode ver que há uma frase muito conhecida, que a excelência ela é atingida por meio do quê? Da disciplina e da repetição, se não me falha a memória, é Aristóteles. Por quê? Porque você vai fazendo, vai aperfeiçoando e chega uma hora que você se torna excelente. Mas você sai do ordinário para o extraordinário. Isso é interessante. Essa ideia é fantástica, irmãos. Então, a missão ela deve ser concisa, ela deve ser algo que todos fazem bem. Vamos lá. É o que eu disse para vocês, irmãos. Meu dom, eu tenho um dom, né? Eu sou pastor e professor, tenho um dom de ensino. Eu não adianto querer ter uma igreja que todo mundo ensina. Eu tenho que deixar com que o Espírito Santo faça o que ele quiser entre eles. Quem ensina vai ter seu destaque. Mas vamos supor que da nossa comunidade local nasçam os maiores músicos. Maravilhoso. A minha missão e a minha estratégia não vai ser necessariamente em cima do meu dom, mesmo eu sendo o pastor principal. A questão do ensino vai ser marcante, porque o meu dom principal está ligado ao ensino. Mas eu vou deixar com que a igreja caminhe segundo os critérios de Deus, com louvor, por exemplo. Vamos supor que fosse evangelismo, e aí a minha estratégia eu vou basear em cima disso. Mas eu vou criar uma declaração de missão onde todos consigam cumprir com exatidão. Tá bom? Tudo bem até aí? Okay. Joia. Então, continuando, para nós, aqui, são vários exemplos que o nosso querido pastor vai dar, o professor Meirelles, né? Exemplos. A Igreja Batista Ágape tem a missão de marcar presença relevante e persuasiva no mundo para conduzir as pessoas a Deus através de Jesus Cristo. A Assembleia de Deus tem a missão levar pessoas ao encontro pessoal com Cristo, ao crescimento na fé, na comunhão, ao testemunho da palavra até os confins da terra. Aí vem a Igreja Metodista, ou melhor, a Convenção Batista Nacional. A missão da convenção, aqui já não é mais a missão de uma igreja, mas de uma convenção. Ser facilitadora da igreja, contribuindo para que ela cumpra seus objetivos, de modo a transformar a sociedade através do cumprimento da missão integral no poder do Espírito Santo. Ação missionária, responsabilidade social, discipulado e educação de qualidade. Convenção Batista Nacional. Esse slide é um pouco antigo, porque talvez ele já deve ter até mudado aqui a terminologia missão integral, por causa dessas ondas que se enveredaram, né? Igreja Metodista, participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Meu Deus, que missão é essa? Maravilhosa. Aqui está participar, né? Mas deve ser participar. Participar da ação de Deus
no seu propósito de salvar o mundo. Tem a cara de John Wesley aqui ou não tem? Não é? Não é a cara de John Wesley quando a gente vê isso? O que John Wesley fez? John Wesley fez isso. Total. É maravilhoso. Aí eu digo, pastor Rai, por que o senhor não faz isso? Porque eu não sou John Wesley, eu queria ser 10% de John Wesley. Pelo amor de Deus. Se eu fosse 10% dele, pelo amor de Deus, eu acho que já ia infartar. Entendeu? O homem era gigante. Né? Ó, a Igreja Cristã da Família, da qual era o pastor, o professor Meireles. Ó, anunciar a mensagem do Evangelho como poder para a transformação de vidas, servindo em amor, formando uma família de discípulos de Jesus e glorificando a Deus. Isso faz lembrar muito a missão da Comunidade da Graça. A Comunidade da Graça tem uma missão bem parecida com essa. Então, meus irmãos, existem muitas missões. Aqui foi o formulário que eu dei para vocês fazerem o trabalho extra, lembra? Vocês vão fazer o trabalho extra de vocês em missão, formulário de declaração de missão, de visão, de estratégia e de valores, tá bom? E vão montar. Isso vai ser uma tarefa para vocês entregarem depois, tá bom? E agora, vamos lá, segundo slide. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Sim. Percebe, irmãos, hoje eu estou dedicando a pauta da nossa aula de hoje para isso, porque pode ser útil esse material aos irmãos. Pode ser que talvez durante um bom período não seja útil. Ah, pastor, como talvez não seja útil? Talvez a igreja que os irmãos estejam indo, as nossas igrejas, precisa se consagrar. Porque, irmãos, como eu disse, se a gente tiver uma estrutura muito boa, mas não tiver consagração, tudo isso vai ficar na gaveta. Concorda? Eu não quero uma igreja repleta de atitudes humanas ou de elaborações humanas, por melhor que seja, e por mais devotado que possa ter sido a tarefa de alguns que construíram, mas se os irmãos, começando do pastor, do staff, dos obreiros e da igreja, não se dedicam em consagração, para mim essa igreja, ela perdeu o sentido. Por isso que aquele slogan que a Igreja Batista do Povo tem, de ser simplesmente uma igreja, ao mesmo tempo que parece que é seco, oco, é fantástico. Porque quando a gente entende que ser simplesmente uma igreja, como a Bíblia ensina, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você vai aplicar isso onde você estiver, no trabalho, na empresa, na escola, na faculdade. O meu querido irmão Ângelo, que agora acabou de entrar na USP, está fazendo engenharia, ele falou, pastor, lá tem o grupo dos universitários de Cristo. E nos meus horários de janela, a gente se reúne. Oh, meus irmãos, coisa linda. Coisa linda. E como foi doce ouvir do Ângelo que ele está se reunindo com outros irmãos lá na USP, nos momentos de janela. Concorda, irmãos? Que dali sai um grupo dos santos. Vocês estão entendendo? Ele não está aqui no seminário. Ele está trabalhando na igreja. Ele é um obreiro, é um jovem da igreja que passou numa universidade, que vai ter, com certeza, um futuro brilhante, mas que ele tenha, sobretudo, um futuro espiritual mais brilhante ainda, e que ele seja sal e luz onde ele estiver. Concorda? Ser simplesmente uma igreja. Então, percebam como essas coisas são lindas, tá entendendo? Então, eu estou gastando esse tempo hoje, porque esses assuntos, eles vão ser despertados para aqueles que fazem parte de quê? Do mercado de trabalho, que gostam de estratégia, que gostam de inovação. Mas aí eu digo, tá bom, você gosta de tudo isso. Você, na igreja, quer tudo isso, tá bom, mas e como que está o teu nível de consagração? Está lá em cima? Ah, não tá? Então vai para a vigília, vai para o culto de oração, bota o joelho no chão, a boca no pó, começa a jejuar, começa a pedir perdão pela falta de compromisso, pela falta de consagração, porque se não tiver os valores de Deus, você pode ter o melhor case do mundo, não vai dar em nada. Vai ser uma igreja institucionalizada. Então, vocês notam como que isso pode ser útil, mas a hora pode talvez não ser útil. E uma das características da liderança é saber dar um direcionamento. E não fazer nada também é liderança. Tem hora que o time precisa se consagrar, o pastor precisa precisa ter um ano sabático. O irmão precisa ter um ano sabático para reconsagrar sua vida, para depois fazer o que Deus sonhou para ele. Por quê? Porque essa pessoa está cuidando apenas das folhas, das copas das árvores, esqueceu da raiz. Vai morrer. Não é assim espiritualmente?
Então, né, hoje eu estou dedicando essa aula para vocês, porque eu acho que esse tema é muito relevante, tá bom? É a minha opinião, né? Júnior, leia para nós missão, visão agora. Visão, né? Passo 2, planejamento estratégico na igreja. Visão. Missão diferente de visão da igreja. Missão. Definição dos objetivos do ministério-chave. Visão, orientação e atividade da igreja local. Mais ação. Mas a definição que o Júnior deu, eu prefiro do que a que o professor deu. A missão está ligada ao ordinário e a visão ao extraordinário. Para ter uma didática melhor. Não que o professor escreveu foi errado. Pode ver que os objetivos do ministério-chave é o que você vai fazer, é objetivo, é disciplina, é tarefa, semana a semana, mês a mês. Concluímos mais uma data. Meus irmãos, só uma fala aqui. Eu fico tão feliz quando eu vou pregar no aniversário de uma igreja, vocês não têm noção. Não por ser o orador, não é isso. De verdade, irmãos. Eu fico muito feliz pelo convite. Mas por quê? Porque aquela comunidade venceu mais um ano, fechou mais um ciclo. Glória a Deus. Uhum. Como pastor local, eu sei como é relevante você fechar mais um ciclo. É quando acaba um ano e começa um novo ano. São novas etapas. A cada período de 10 anos, fecha um ciclo. Meu irmão, eu curto essas coisas demais. Outra coisa, ordenação de ministros, ordenação de obreiros. Meus irmãos, você não tem noção da alegria. E uma alegria tão grande quanto essa é no dia de batismo. Porque tudo isso, data de aniversário, ordenação de candidatos, pastor, evangelista, missionário, obreiros, só existe por quê? Para a gente ver mais almas aonde? Passando as águas. Ou seja, essas datas, para mim, tem um peso assim, e aqui eu digo, irmãos, pode ser uma igreja pequena num salão que era um bar de 3 pessoas, é aniversário daquela igreja, eu estou feliz. Estou feliz. Porque aquele grupinho, aí eu digo, pastor, pelo amor de Deus, um grupinho, 3 pessoas, tinha 5, 2 desviou, tem 3, e meu irmão, olha a luta que eles passam. É muito fácil a gente falar quando a gente tem irmãos brigando para pregar, enquanto tem outros que estão ali só por Deus. As pessoas muitas vezes têm que trabalhar nos seus horários vagos para poder fazer tudo na igreja. Estão entendendo, irmãos? Então, a gente tem que ter essa visão holística, de não olhar apenas os números, mas ver como o Espírito Santo de Deus vê. Deixa eu contar aqui um testemunho também. Pastor Vilarindo, lá de Brasília, um pastor que foi muito usado por Deus na Igreja Batista Nacional. Certa ocasião, ele já fazia parte, ele foi da Marinha, e certa ocasião ele foi visitar uma irmã numa favela, subindo um monte, ela morava lá em cima. É como se fosse uma favela, é um lugar muito pobre. Quando ela foi, porque eles foram orar na casa dessa irmã, e quando eles chegaram lá, a irmã disse assim, onde está o irmão com o rostinho redondo? E eu quero o meu quilo de arroz, o meu quilo de feijão e o meu açúcar. O pastor Vilarindo, juntamente com alguns irmãos, subiram para ir. Isso tem muitos anos, irmãos. Eu vi esse testemunho no ano de 92 ou 91, enquanto eu estava tendo uma aula com ele lá no STBnet. Ele falou que essa irmã disse assim para ele, eles chegaram, e quando eles chegaram, ela ficou procurando o irmãozinho, ele era bem gordinho, que tinha um rostinho redondo. Falou, deixa eu ver o irmão que tem um rostinho redondo. Me dá o meu saco de arroz, feijão e açúcar. Ela não sabia, não tinha nem celular naquela época. Na hora que ela pegou, ela já entregou uma mensagem para ele, dizendo para ele, olha, Deus está te enviando para um lugar em que os prédios não ficam de pé, mas eles ficam deitados. E lá nesse lugar, Deus vai te usar muito. Isso é coisa de profeta, Dil. Não é esse daí, estou curando teu caroço, põe a mão no... Isso é profeta. Aí é Deus. E detalhe, era uma senhora simples, do lugar simples, mas um vaso. E o pastor Vilarindo contou testemunho que ele falou, meu Deus, um lugar em que prédio é deitado, que negócio é esse? E aí ele foi deslocado, por causa da sua tarefa, que ele era da Marinha, para onde? Para Brasília. Mas perceba, irmãos,
Brasília é a capital, não é lugar de marinheiro. Lugar de marinheiro é onde? Oceano, né? Mas Deus é Deus, né, irmãos? E aí, quando ele estava lá em Brasília, certa ocasião, ele liga a luz e ele vê que Brasília, praticamente todo o Distrito Federal, é o quê? A grande parte das construções são deitados, porque ali foi tudo terraplanagem. Aí o Espírito Santo falou, é aqui que eu vou te usar. E aí ele foi para uma igreja, e quando ele foi para essa igreja, pelo amor de Deus, Deus começou a usá-lo de forma tão extravagante que ele é uma... Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando teve o impeachment do Collor, quem foi consolar o Collor? Pastor Vilarinho. O Collor chorava, ele dizia assim que o Collor chorava, diferente da maioria das pessoas quando estão chorando, a lágrima escorre aqui pelo nariz, né? O Collor chorava e escorria por aqui. Falou assim, nunca vi um negócio desse. Só chorar e escorrer pela lateral, não pelo meio. Até nisso era meio diferente. Bom, resumindo, pastor Vilarindo se tornou um grande pastor da nossa convenção, Convenção Batista Nacional. Depois de alguns anos, me parece que o pastor Ernesto Nini, enquanto ainda estava vivo, até me disse que parece que o pastor Vilarindo ele foi para outra convenção, ou para outro grupo. Eu não tenho mais notícias dele. Mas por que eu estou falando isso tudo, irmãos? Tudo começou na vida do pastor Vilarindo por causa de uma profeta de um lugar simples, de uma pessoa simples. Sejamos honestos. Quantas são as vezes que os nossos irmãos de hoje dão valor a essas pessoas simples? Estão entendendo, irmão? A gente tem que olhar. Tem muito homem de Deus aí. O próprio pastor lá de Minas Gerais, que eu já comentei aqui com vocês, está até com o CD dele aqui, o pastor Jeremias. Ele comenta de um carioca, um pastor carioca, que um dia era um pastor lá de uma favela carioca, mas que fazia tanta obra para Deus. O pastor Jeremias dá um testemunho tão lindo que todo mundo levava na casa desse pastor os endemoniados, ele ia embora. Mas um dia pastor carioca, contando o pastor Jeremias, disse que esse pastor carioca estava com tanta dor de cabeça, mas estava com tanta dor de cabeça, que chegou um endemoniado lá, um obreiro levando o endemoniado, e ali o pastor falou, meu filho, eu não estou em condição de sair da cama para ir atender, para poder orar por esse endemoniado. Mas deu meia-noite, o endemoniado ainda estava ali por perto, né? Os irmãos estavam tentando orar, e aí o endemoniado gritou, eu sou o todo-poderoso da meia-noite, das trevas. Pastor, esse carioca, segundo Jeremias, foi até, ele falou, seu demônio nojento, você não é rei de nada, seu tinhoso. E ali falou assim, que ele levantou da cama, porque ali foi um golpe no coração desse pastor piedoso, estava morrendo de dor de cabeça, falou, você não é rei de nada, eu estou morrendo de dor de cabeça, mas nem que eu morra, você vai embora, seu cão sujo, o rei do dia, o rei da noite, é o meu Jesus. E aí ele foi se arrastando, chegou lá e falou, cala a boca, diabo, e vai embora, porque o meu rei é Jesus, e pum. Foi... Ô, meus irmãos, vamos ser honestos, vê se esses pastores aí neopentecostal tem espaço para esses camaradas. Estão entendendo o que eu quero falar? Por isso que eu estou falando, irmãos, a gente aqui está num case laboratorial dessas coisas lindas, que eu admiro, dessas igrejas protagonistas, mas jamais desprezemos o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo com pessoas que nem foi esse vaso que falou ao pastor Vilarindo, ou se não, esse outro pastor, essa irmã que é o vaso que falou ao pastor Vilarindo, que era uma pessoa pobre e necessitada, porque você não vai levar arroz, feijão e açúcar para quem é rico, você leva para quem precisa. E nem esse outro que morava também numa favela lá do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é uma pessoa simples. Tem muitos profetas, que talvez nunca vai ter percepção dessas coisas, mas a visão dos céus está nele, a missão de Cristo está neles, e as estratégias sagradas eles vão fazer e vão ter êxito, do jeito deles que o Espírito Santo vai os conduzir, como folhas pelo vento do Espírito. Tá bom, meus irmãos? Mas como a gente aqui é voltado para as letrinhas, vamos aprender, porque se a gente puder ser um pouquinho, eu diria, como Paulo, né, que unia essas coisas. Paulo unia, meus irmãos. Paulo, ele pegava tudo que era bom, útil e unia. Mas pode ver que Paulo tratava tudo isso como o quê? Ele diz lá em Filipenses, ele tratava tudo isso como o quê? Vocês lembram da palavra? Esterco. 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 Agora, ele tratava isso como dejeto ou como esterco? Perceba,
É diferente, mesmo sabendo que os dejetos são, mas ele não põe, ou melhor, ele colocava como lixo ou como esterco, é diferente. Como o resto. Lixo pode ser alguma coisa que não presta, até que danifique. O esterco não, ele é útil. Para a terra. Ele vai ser necessário para dar o quê? Para dar crescimento à semente. Agora, vem cá, meus irmãos. As estratégias, elas são o quê? São esterco. Qual que é a divina semente? Aleluia. E nós somos pregadores da divina semente. Então, meus irmãos, se a gente puder fazer que nem Paulo, aqui a gente está nessas tarefas, vamos aprender com os professores de Harvard, vamos aprender com Jim Collins, vamos aprender com Michael Potter, vamos aprender com SWOT, estratégia de SWOT, vamos aprender com Josué Campanhã, com Bill Hybels, com todos esses homens que, para mim, são só de mim, mas não vamos deixar de aprender com as escolas dos profetas, com os vasos, estão entendendo? Porque aí, meus irmãos, a gente também dá um passo para trás, vê a beleza do Cristo ressurreto, vê a beleza do Espírito Santo e a gente fala, amém, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Porque, irmão, por que eu estou dizendo isso? Eu estou sendo enfático nessa construção. Porque muitas vezes Deus vai nos colocar para pastorear igrejas pobres, irmãos. Vai ser uma meia dúzia ali que vai ter fluência nessas coisas. E a gente vai ter que ter uma condução mais doce com eles, porque vai ser um que vai para uma faculdade, 2, 10, vai ser nas próximas gerações que eles vão entender essa linguagem. Não adianta a gente querer falar isso para quem não entende, e muitas vezes a gente vai se surpreender, porque a gente, de repente, vai pastorear uma igreja lá no sertão, achando que é todo mundo chongo, e ali só tem líder. E na hora que a gente falar 1, 2, 3, eles vão entender tudo, e vão falar assim, mas, meu Deus, aqui a irmã não sabe nem ler e escrever, mas está nela. Estão entendendo, meus irmãos? Então, não subestimem aquilo que Deus está nos dando, porque o fato de estarmos aqui é um privilégio sagrado, mas que a gente tenha êxito com a divina semente, porque o semeador saiu a semear a semente que é boa e perfeita, não é as estratégias humanas, tá bom? Mas elas servem para nós como estercos, e eu sou admirador, tá bom? Então, vamos lá, vamos para os slides, senão eu não vou parar de falar. Eu falei para vocês que eu gosto desse assunto, né? Então, devemos considerar, Júnior? Devemos considerar. Visão vem de Deus para o líder, compartilhada com a igreja. Visão é pensar no futuro, ter em mãos o presente. Igrejas com a visão de Deus têm eficiência e foco. Naturalmente, porque Deus dá ao líder. Deus dá ao líder. Tem, às vezes, também, às vezes tem a questão de Deus dar a visão para o líder, e às vezes a igreja não acompanha. Ou tem aquele que pensa que é uma visão, mas é uma aventura também. Sim, por isso que concorda, Júnior, se Deus deu a visão para o líder e a igreja não acompanha, ele vai, se realmente ele é cheio do Espírito Santo, ele vai aprender a ter paciência. Porque a igreja é de quem? É nossa? Não, é de Deus. Uhum. Então, em algum momento, Deus vai fazer alguma coisa. Entendeu? Mas interessante isso, né? Sim. Pode ver, olha, visão é pensar no futuro, mas tendo em mãos o presente. A gente não perde. E igrejas com visões de Deus têm eficiência e foco, tá bom? Okay. Existe um vídeo muito antigo chamado Visão do Futuro, da Ciamar. Procurem, assistam, vale a pena. Eu amo esse vídeo. Visão do Futuro. Povos que têm visão do futuro tiveram mais êxito na história. Visão do futuro. É da década de 50. Você vai ver que o palestrante está com aquelas calças boca de sino, cabelão dos Beatles, você vai ver, algo mais ou menos desse jeito. Mas é brilhante aquelas informações, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, continuando. Agora, exemplos de visão, né? Agora é divisão. Manifestar amor a Deus, promover amor ao próximo e construir o amor próprio. Olha que simples, que lindo, né, irmãos? A Assembleia de Deus, existimos para glorificar a Deus, anunciar o amor restaurador de Cristo, fomentar o recebimento da plenitude do Espírito Santo e conectar irmãos online até os confins da terra, Assembleia de Deus. Bom, você vê que aí, irmãos, vão ter as mais variadas visões, tá bom? Beleza? Tranquilo? Até aí? Ok. E os valores? Pode Beleza. ler agora. Pode falar, Júnior. Pode falar, Gil.
Não, beleza, falei. Ah, tá. Mas você pode ler para nós, então, agora, os valores? Valores. Os valores vêm da família, do ambiente e da palavra de Deus. Assimilamos e passamos a lutar por eles. Para definições dos valores, devemos considerar: quando não são bem avaliados, podem comprometer o plano. Podem haver objetivos nobres, mas com que meios serão alcançados irão demonstrar seus valores certos ou errados. Deixa eu fazer um apontamento aqui bem objetivo. Quais são os valores de uma igreja neopentecostais? Eles têm? Quais são? Em tese, que destaca? Não, eu estou perguntando, eles têm? Ah, não, tem, mas Cifras. Valores são os monies. Valores é dinheiro. Tudo gira em torno disso. Tem dúvida? Sim. Dinheiro e dinheiro. Dinheiro e dinheiro. Para onde? Para o futuro, para o reino de Deus ou para o reino de si? Reino da Mas terra. percebam, O meu bolso. podem haver objetivos nobres, mas que com meios serão alcançados. Então, podem ver que... E aí? Não, é o reino de Deus. É o reino de Deus ou é o reino meu? Entenderam? Então, aí vai. Olha os macedinhos, né? A motivação, né? Pode ver a geração de discípulos que ele criou. E o mais difícil é ver pessoas sérias se enveredando para esse caminho. Isso é terrível. Né? Mas, cada um escolhe. Continuando aqui, exemplos de valores. Desculpa, pastor, mas assim, são valores que me parece que deram, surtiram efeito na América. Você pega países mais desenvolvidos, para eles não é algo tão relevante a ser levado em consideração. Por quê, pastor? Por que não é tão relevante? Bom, primeiro porque eles não passam fome lá, né? Não é a nossa realidade aqui. As pessoas aqui são... A economia sólida não sustenta esse tipo de... Exato. Eles já têm as coisas, eles já têm o básico. Há um gráfico que é o gráfico e o teorema de Maslow. O que é o teorema de Maslow? É uma pesquisa científica onde um estudioso definiu uma pirâmide, em que na base é as necessidades básicas da vida. Depois das necessidades básicas da vida, por exemplo, não tem como uma pessoa querer ter significado se ela não tem nem onde morar. Então, primeiro as necessidades básicas. Então, nessa teorema de Maslow, as pessoas que de fato vão subindo nessa pirâmide, né, ela é baseado em... Deixa eu até pegar aqui para vocês, Maslow, pirâmide de Maslow. Então, é muito interessante. Aqui, ó. Deixa eu abrir um desenho aqui mais... Deu horário. Já vou parar. Deixa eu pegar aqui, abrir. Então, deixa eu ver qual... acho que esse daqui está melhor. Aqui. Deixa eu só abrir. Como que eu abro agora? Deixa eu fechar. Eu vou passar para vocês. Aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar rapidamente para vocês, só para vocês verem. Olha que legal isso. Vocês estão vendo já? Não. Ainda não, pastor. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar rapidamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Não consigo aumentar. Começa com necessidades biológicas. Casa, comida, né? Ou seja, você não tem como ter autorrealização se você não tem o que comer. Então, o que acontece? Quando você tem o básico, e aqui, ó, pastor, por que a teologia da prosperidade ela teve um crescente? Porque é óbvio, logo depois daquilo que a gente chamou de Guerra Fria, o capitalismo, ele de fato se consolidou no mundo, e a proposta do capitalismo é te fazer ser um IUP. O Collor foi eleito por causa disso. Nós nos tornaremos burgueses, tornaremos IUP, e ele
trouxe o primeiro carro importado para o nosso país. Ele era jovem, atlético, corria, pelo amor de Deus, ele é o modelo. Ele é o modelo, mas ele é o super-homem brasileiro. E aí a gente viu o que deu, né? É que nem a Dilma. A primeira presidenta, não existe presidenta, tá, irmãos? E aí, ó, a estocadora de vento. Aí pronto, aí o que deu. Então, o que acontece? Nos países de primeiro mundo, eles já estão aqui, ó, eles já têm isso daqui. Então, por isso que eles vão para o reconhecimento, eles vão para a autorrealização, que aí é onde entra essa parte de significado e valor. Aqui está em castelhano, né? Mas pelo menos está em alguma língua, eu acho que é castelhano. Então, aqui é um modelo, mas deixa eu ver se eu pego. É isso mesmo, tá bom? Então, é muito interessante. Depois a gente pode até trabalhar um pouco mais em cima disso. Ó. Deixa eu abrir aqui, esse daqui que está legal. Ó, necessidades fisiológicas, tá vendo? Biológico. Seguridade, afiliação, reconhecimento e autorrealização. Por que o Bill Hybel, ele conseguiu, logo como um garoto, ir para cá? Porque, na pior das hipóteses, um dia ele teria uma casa para morar, porque o pai dele era um empresário, ele poderia não ser rico. Ele tinha uma casa para morar, então por isso que ele já foi para cá. Vocês concordam que é coisa de profeta ou coisa de visionário? Porque vamos pegar um exemplo aqui de muitas pessoas que nem Pedro, ou que nem os apóstolos, não tinham nada e já vêm para cá, é coisa de profeta, é coisa de vocação. É por isso que essas pessoas, elas são diferentes, entendeu, irmãos? Mas, assim, via de regra, a gente segue essa escalada, porque aqui nos gera segurança. Agora, quando eu estou num país em que ninguém tem isso daqui, eu começo a falar para eles que eles vão chegar aqui e que o dinheiro vai fazer eles atingirem lá, pronto, aí tá aí, ó, os macedinhos deita e rola. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Ok. Né? Beleza? Vamos parar aqui, então? Ok. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Jóia. Então, vou dar pausa aqui, tá bom?